Voltamos, voltamos, voltamos. Dr. Manuel retornou novamente. Prazer em tê-lo aqui. Azanque. Ó, lá vem o doutor Azan. Ah! Oh, E aí, aí, Azan? tá bom. Bom, e você? Eu estava tentando aqui pelo computador, mas não deu certo. Eu vou fazer pelo telefone aqui mesmo. É, pelo telefone. Tá Ah, escuro, não. Azan? Então Chega é num isso. Espera aí. lugar claro para todo mundo te ver. Vamos aqui. Espera aí. Tudo bom aí, doutor João? Tudo bom? Tô pegar um carregador aqui para não falhar, né? Vai lá, doutor. Muito bem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo bem, tanto eu como o Azan, que se vocês puderem aí manifestar, a gente agradece aqui para poder começar a tratar de alguns assuntos. A gente tem aqui muitas perguntas que foram chegando para a gente poder estar respondendo, né? É um grande prazer sempre poder estar contribuindo com a sociedade de uma forma geral, com o empresariado beirabense. É uma grande missão que a gente tem aí adotado e tem investido essa causa, na verdade, né, da ACU, é uma causa também minha e também do doutor Azanque aí, com relação a poder oportunizar ao empresariado, de uma forma geral, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de do que ele pode ou que ele não pode deixar de fazer, né? Azanque, e aí, tudo bem? Boa noite, doutor João. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo Prazer bom. estar participando aqui com você nessa live aí, nessa live, né? Vamos ver o que a gente consegue ajudar aí a classe, respondendo as perguntas que aparecerem aí para a gente. É isso Grande aí. abraço, estamos É, juntos aí.
A gente fez algumas, assim, eu fiz um roteirozinho de perguntas que foram surgindo para poder ser bem didática a nossa participação aqui e, em um curto espaço de tempo, poder levar a maior quantidade de informação, né? Azanque, queria que você começasse esclarecendo. Hoje houve a prorrogação da medida provisória, né? A 936. Pois é, foi uma questão aí que já vinha sendo debatida, essa prorrogação, desde de março nós estamos aí, tinha o prazo de vigência sendo esgotado agora, e diante aí da continuidade dessa questão da pandemia, foi então entendido que ela devia ser prorrogada, prorrogando também os benefícios que nela contém, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, continuando aí a possibilidade dos empregadores aderirem aí aos direitos trazidos nessa medida para facilitar, né, se assim podemos dizer, essa situação nessa época, né, tão complicada aí que estamos todos vivendo. Amenizar um pouco o impacto, né, o Azanque? Porque, na verdade, é uma medida provisória de um caráter temporário, muito bem dito por você, houve a prorrogação, mas não houve a elasticidade daqueles prazos. Continuamos na mesma sistemática da 936 na sua origem. 90 dias a possibilidade de redução de jornada ou 60 dias a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Então, é muito importante nesse momento frisar, né, nesse primeiro momento, que a medida provisória foi prorrogada porque não teve tempo hábil para ser votado, e aí ela se prorroga automaticamente, foi prorrogado por ato do presidente do Congresso, enfim. Mas ela não aumentou o prazo. Então, o prazo máximo de vigência para as possibilidades existentes nela ainda continua, que são 60 dias para suspensão e até 90 dias para interrupção do contrato de trabalho, né? E lembrando aí, né, João, só para a turma, para o pessoal ficar atento, porque às vezes o empregador estava pensando, não, a questão vai melhorar, vou fazer com 30 dias para o empregado, a questão da suspensão aí, ou da interrupção, e agora venceu o prazo e a situação ainda não melhorou. Então, isso pode ser refeito desde que obedecido esses prazos aí de 60 e 90 dias, né? O governo federal não acenou para a possibilidade de ampliação desse limite máximo, até porque acho que não vai ter caixa suficiente no governo para estar arcando com isso. Então, foi uma medida emergencial, temporária, visando acudir, né, atender o empresariado naquele momento em que, efetivamente, o empresário não tinha como fazer. E aqui em Uberaba nós estamos com esse problema, porque ela saiu dia 1º de abril, salvo engano, e aí o primeiro 60 dias está vencendo, e assim, aquelas pessoas que colocaram os trabalhadores num contrato de trabalho suspenso, agora vão ter que... Os trabalhadores estão voltando para ver se consegue trabalhar e as empresas ainda estão fechadas, né, Azanque? Com certeza. Então, aí, né, se não cumpriu todo aquele prazo que a gente está falando, né, doutor João? Se foi de 30 dias, então poderia renovar aí por mais 30 e seguindo aí até a gente ver o limite máximo, né, até alcançar o limite máximo e ver se a gente consegue retornar com as atividades aí o mais rapidamente possível. Eu lá no meu escritório, para o pessoal lá que trabalha, eu fiz foi antecipação das férias, né? Férias. Nas férias. Falei, ó, vamos ter justiça da parada, vamos aproveitar aí que eu já estou na frente, prevendo que tá certo. A gente vai recuperar isso aí mais adiante, né? É muito importante, né? Assim, é um momento de tensão, é um momento de poucas possibilidades, né? E também resultados futuros incertos, e que a gente tenta orientar para ter a melhor saída, a melhor maneira de talvez se ver, né? Salvaguardado ou protegido de alguma eventualidade. Iniciando aqui, Aslan, que eu queria começar, e foi muita pergunta com relação ao trabalho home office,
e o teletrabalho, né? Então, assim, é uma opção que já existia, na verdade, o teletrabalho na CLT e também algumas empresas adotavam o sistema de home office, né? E de uma hora para outra, a medida provisória 927 ela veio possibilitando ao empregador ele estabelecer o critério do teletrabalho. Então, eu queria aqui só fazer um alerta, e que é muito importante, é uma questão, Azanque, que é a seguinte: o teletrabalho é um sistema, um contrato de trabalho que já existia na CLT e agora foi incorporado por essa medida emergencial. O home office também já era praticado por algumas empresas. O home office era aquele trabalho, aquela questão esporádica, 1, 2 dias da semana, a pessoa ficava em casa, enfim. O teletrabalho não. E que chama atenção, e até foi uma pergunta que foi feita, é o seguinte: na medida provisória 927, que instituiu a possibilidade da gente praticar esse teletrabalho, ela é muito clara no sentido de que o trabalhador com o empregador, eles têm que fazer um contrato escrito. Então, é obrigação do empregador com o trabalhador fazer esse contrato escrito. Como era emergencial, num primeiro momento, o que ela disse, né, a medida provisória? Coloque em teletrabalho, mas nos próximos 30 dias faça o contrato escrito. E esse contrato escrito é que vai prever justamente a questão do quê? Utilização de ferramentas, ferramentas eletrônicas, obviamente, né? Computador, internet, enfim. Quem que vai estar arcando com isso? Como é a forma da gente estar podendo... não é questão de remunerar, mas indenizar o empregador com relação a isso, né? Realmente, porque na CLT a questão tem, segundo o que está lá, ela tem que haver o contrato escrito, formalizado entre as partes, como que vai ser esse teletrabalho, a questão de fornecimento de equipamentos e tudo mais, sempre lembrando que seria obrigação do empregador, né, com esses equipamentos, aí, o fornecimento deles. Mas, em decorrer dessa pandemia, da questão de urgência que se estabeleceu, né, doutor João? O que nós vimos foi, vamos falar assim, uma questão de amenizar essa situação e facilitando para que o empregador, se vendo naquela situação, pudesse colocar o empregado em teletrabalho, mesmo sem a existência de previsão disso no contrato até então existente, desde que avisasse, então, com um prazo de 48 horas antes, né, para ele ter sim trabalhado. Isso. Mas agora, então, né, tem essa questão aí de formalizar essa situação toda, e lembrando que, obviamente, com todas essas questões, aí tem que ser cumprida a jornada de trabalho, então, existente e tudo mais, não é? É isso aí, Azanque. Esse ponto é duas questões importantes que a gente vem alertando, né? Vira e mexe, alguém entra em contato, enfim. É o seguinte: a primeira questão é deixar um contrato escrito, muito bem elaborado, no sentido de como serão feitas as indenizações. Vai ter indenização pelo uso do equipamento ou não? Vai ser fornecido equipamento incomodado ou não? Vão ser fornecidas a internet mais rápida, ou vai ser pago a mensalidade da internet ou não? Isso tudo tem que ser muito bem estabelecido. Um outro ponto que você tocou e que é muito sensível também é com questão do cumprimento de jornada de trabalho. Por quê? A princípio, a própria legislação diz que não está sujeito, né, à jornada de sobreaviso, à utilização, mas a gente sabe que no dia a dia do advogado não é bem assim que acontece nas relações de trabalho, né? Essa abertura emergencial momentânea lá na frente pode gerar um grande problema para o empresário, no sentido de que futuramente ele pode sofrer uma reclamação trabalhista em que o trabalhador vai falar que foi obrigado a utilizar suas próprias ferramentas, ou ainda que ele era fiscalizado, a jornada de trabalho dele era fiscalizada, né? Fiscalizada como? Por meios eletrônicos. Isso é perfeitamente possível de ser comprovado na justiça do trabalho. Como se comprova isso? Simples WhatsApp, conversa de WhatsApp. Olha, sábado de manhã, sábado à tarde,
domingo de manhã, domingo à noite, eu tinha mensagens de trabalho. Hoje em dia está muito fácil de se produzir essa prova, né? Basta, depois dos meios eletrônicos que nós temos, as redes sociais, isso fica bem tranquilo para que comprove a realização do trabalho nesses períodos que não estavam computados na jornada de trabalho. É certo que tem a questão, igual algumas escolas estão fazendo, né, doutor João? Que aí a gente tem o professor, né? A gente tem que cumprir o horário da própria aula, que era a questão dos alunos. Então, existe essa fiscalização aí. E o que a gente sempre aconselha ao pessoal, até como integrantes da própria OAB que nós somos, né, doutor João? Que é sempre o empregador ou o próprio empregado, antes de tomar qualquer atitude, sempre consultar o seu jurídico. Exatamente. A gente sempre fala isso, né? Às vezes pensa que o empresário, o empregador está achando que não, vou fazer isso aqui, que resolve e tal, e isso depois pode sair caro lá na frente. Não vamos falar aqui que, havendo a consulta ao advogado, a questão, o problema não vai acontecer. O problema pode acontecer em qualquer situação, advogado ou sem advogado. Mas é que, com a participação do advogado numa questão prévia, futuros ou maiores aborrecimentos, maiores problemas podem muito bem ser evitados, né? É isso aí, Azanque. Esse ponto é a minha bandeira de defesa, né? A advocacia está mudando e o empresariado tem que ter o advogado como aliado. Um dos maiores aliados do advogado, do empresário nesse momento de pandemia é o advogado. Por quê? O jurídico. Olha, nós tivemos aí uma avalanche de legislação em curto espaço de tempo. Nós estamos falando aí de medidas provisórias e normas e portarias e leis que estão surgindo a cada dia, a cada momento. E isso, o que ocorre? Isso vai refletir lá na frente. Porque essa tomada de decisão, com o aconselhamento jurídico, ela vai mitigar ao máximo os impactos financeiros em futuras questões de condenação, em futuras questões ou discussões trabalhistas, quer seja trabalhista, quer seja também na área civil, né, Azanque? Nos contratos que cobram desistir de locação, nos contratos de prestação de serviço, na recepção de crédito, na cobrança de créditos, né? Enfim, tudo isso a segurança maior com o advogado acompanhando essa questão a par e passo. Isso é fundamental, sem sombra de dúvidas. É a nossa bandeira, a gente levanta essa causa aí, mas por quê? É importante mesmo a empresa que tem a assessoria jurídica em dia, podendo fazer essa consulta, ela sempre sai na frente. Igual você falou, Pedro, são tantas legislações que a gente fala, às vezes nem a gente tem condição de estar atualizando todo dia, a gente precisa estar nesse estudo constante. E o empresário precisa desse suporte que a gente tem mais conhecimento aí para passar para ele, né? Com mais segurança, né? Eu falo muito para os colegas, falo, o advogado é o estudo constante, aquele que não se atualiza, ele sai do mercado, não dá conta. Imagina não advoga, né? Imagina numa crise dessa que nós estamos vivendo, o colega, um empresário, um empregador, um empregado consulta ele e ele não vai saber responder os eventuais direitos, né? Isso lógico. É serviço futuro. E assim, a advocacia de apagar incêndio, a advocacia de litígio, essa aí, né, Azan? Cada dia que passa está ficando para trás. Já passou. Pelo próprio CPC, né, que orienta as partes a conciliarem sempre. CNJ está para criar aí, não sei se vai criar, um sistema de mediação voltado para as questões envolvidas no momento de pandemia. Então, assim, esse aconselhamento, essa tomada de decisão passa por o advogado. Isso é muito importante que tenha essa assessoria jurídica, assim, é dispensável, né? Com certeza. Azan, voltando aqui à questão, aqui o nosso presidente Cadima fez uma pergunta, a gente já tinha até tocado nesse assunto, né? A medida provisória, então, repetindo aqui, só para deixar claro, ela é um prazo máximo de 90 dias que eu posso utilizar a 936.
Nesses 90 dias eu posso fazer 60 dias de suspensão, 90 dias de redução de jornada. Mas eu posso fazer a suspensão, prazo máximo 60 dias. Eu Sim. posso pegar os outros 30 e fazer redução de jornada. Mas eu não posso fazer suspensão além dos 60 dias. Por enquanto, existe um clamor, né, empresarial no sentido de que seja mais elástica essa questão, mas ainda nós não temos nada assegurado com relação a essa modalidade ou a essa possibilidade de acréscimo. E nessa questão, doutor João, é interessante que o empregador cumpra o que está efetivamente escrito na medida, né? Porque caso haja algum descumprimento, isso pode ser objeto de fiscalização. Sim. E ele sofrer ainda, além dos problemas que nós estamos vivendo no dia a dia, ainda sofrer fiscalização e ser penalizado por outras questões, além de perder a possibilidade de fornecer esse benefício ao empregado, que seria da suspensão ou da redução. Então, é o cumprimento restrito ao que está previsto na medida. Aí você tocou num ponto importante, Azanque, que é assim, a gente está aqui, né, no sentido de orientar, de alertar. Já falamos isso em outra oportunidade, eu acredito que você tem orientado seus clientes também. A suspensão e a redução deve ser obedecida. Eu não posso suspender o contrato de trabalho do funcionário e exigir que ele vá trabalhar, ou que ele trabalhe remotamente, ou que ele fique em casa trabalhando. Até aconselho as pessoas a, se tiver grupo de WhatsApp, acabar com esse grupo ou retirar o funcionário que está suspenso o contrato de trabalho. Por quê? Porque lá você pode trocar informações relativas ao trabalho, amanhã ou depois ele vai falar que a suspensão foi um mero engodo. Assim como se eu reduzir a jornada de trabalho, obrigatoriamente eu tenho que o quê? Fiscalizar essa redução de jornada e seguir ela à risca. Eu não posso me beneficiar de 70% de redução e exigir que o trabalhador continue trabalhando 100%. Isso está expressamente previsto, né, doutor João? E o Ministério do Trabalho em cima, o Ministério da Economia vai estar em cima do Ministério do Trabalho também, porque de lá está saindo esse dinheiro e a gente não sabe até quando que nós teremos esse suporte. Esses dias eu estava trocando uma ideia com o seu irmão, com o meu amigo pessoal, o Manuel, né? Sobre essa questão aí, o Manuel bastante preocupado. Até onde o governo vai ter esse dinheiro aí para ajudar as empresas? Então, se nós não tivermos aí uma retomada da questão de uma forma até urgente, nós corremos o risco aí, sim, de mais demissões em massa, mais problemas sociais, e isso ninguém quer, né? Aí fica muito difícil, né? A cada dia que passa, a retomada ela fica um pouco mais complicada, né? A retomada, para o empresário, o tempo é fundamental para possibilitar as condições da retomada, né? Se a gente não tem tempo hábil para determinadas coisas, ou se demora muito, acaba essa retomada sendo um pouco mais lenta, ou até, inevitavelmente, ela nem ocorre para alguns casos. Doutor João, Oi. É interessante falar aí para os nossos companheiros também, essa questão também da suspensão do contrato de trabalho, né, ou da redução da jornada de trabalho, e a questão da possível rescisão logo em seguida. Né? Isso é permitido ou não, tal. Vamos falar um pouquinho disso aí para eles. Tá tendo esse questionamento, né? Por quê? De repente, eu pratiquei a suspensão por 60 dias e agora eu me vejo numa condição em que eu vou ter que infelizmente, rescindir com esse trabalhador. A medida provisória 936, ela diz que o período que eu aproveitei, no período que eu aproveitei essa redução ou suspensão, eu tenho que garantir o emprego. Né? Eu tenho que garantir o emprego. Então, se eu suspendi o contrato de trabalho por 60 dias, ao retornar à atividade, esse trabalhador também vai ter o direito de permanecer empregado por mais 60 dias. Mas a medida provisória deixa muito claro, se eu demitir esse trabalhador sem justa causa, né, por vontade da empresa, enfim,
porque eu não vou ter condições mesmo, e eu demito sem justa causa esse trabalhador, eu vou ter que indenizar a integralidade dos 60 dias, que seriam os 2 meses que ele teria direito à estabilidade, né? Uma estabilidade estabelecida pela medida provisória. Se eu reduzir a jornada de trabalho, aí eu vou ter que indenizar esse trabalhador proporcionalmente. Isso. Numa primeira E pagando hipótese, todas as verbas pagando rescisórias. as verbas, além das verbas rescisórias, ainda ele tem esse benefício. Então, se eu fiquei 90 dias com redução de jornada de 25% a 50%, eu vou ter que pagar a esse trabalhador o que seria equivalente ao salário dele nos 90 dias, 50% na rescisão. Se eu fiz a redução de 50% a 70% da jornada, eu tenho que pagar a esse trabalhador 70%. E se eu, né, fiz acima de 70% ou eu fiz a suspensão, eu vou ter que pagar 100% do que ele teria direito por esse período. E lembrando também, só para deixar... Tá me ouvindo? Voltou? Parece que tinha perdido o sinal. Voltou? Vindo aí? Tá, né? Lembrando aí também, só para deixar claro aos empresários, que essa questão da demissão não tem toda a situação, mas que o empresário pode ficar atento também, porque caso haja necessidade de demissão por justa causa, aí sim ele pode fazer, ou mesmo se houver pedido de demissão por parte do empregado, aí não tem problema nenhum, aí não entraria as questões das indenizações previstas na medida, né? Aí tá tranquilo com relação a isso, né? Então, assim, se for demissão sem justa causa, eu tenho aí o que a própria medida provisória diz que eu sou obrigado a estar pagando, na proporcionalidade, enfim. Se não, se é pedido de demissão, justa causa, obviamente, aí não tem por que assegurar ou garantir esse período, né, estabelecido pela medida provisória. Então, estaria liberado aí para poder estar fazendo a rescisão sem ter que pagar por isso, né? E, assim, nessa questão, doutor, também para ficar claro aí, né? Tem questão aí que o pagamento, no caso de suspensão, será feito pelo governo, né? Pela União aí, e outra questão, a repartição com o empregador, mas tudo nesse caso aí, sempre levando em consideração a questão do valor previsto para o seguro-desemprego, não é isso? Isso. E, obviamente, que dependendo do valor que o empregado recebe, o salário dele recebe, na hora dessa suspensão, dessa interrupção, haverá aí um decréscimo do valor que ele vai receber, nenhum empregado vai querer. Então, cabe aí ao empregador realmente analisar a situação, ver se há a necessidade, né, e seguir dessa forma. O importante é que a gente tenha em mente a continuidade de nossas atividades, porque, queira ou não, uma hora ou outra isso vai passar. Esperamos que seja o mais breve possível. O breve, né? E nós, como empregadores, como representantes aí, nós vamos precisar dos nossos empregados. Então, vamos trabalhar para ver se a gente consegue manter do jeito que está, obviamente usando aí o que a medida nos permite. Tem uma pergunta que foi feita com relação ao horista, né? Na verdade, eu posso reduzir jornada, mas não posso reduzir o valor da hora de trabalho, né? O valor da hora de trabalho, ele permaneceu. Obviamente, vou trabalhar, eu posso reduzir a quantidade de horas a serem trabalhadas, mas o valor da hora eu não posso estar reduzindo. Tem que preservar, né? E não pode ter para o empregado, não. Azanque, entrar numa questão aqui que é importante para as atividades essenciais que estão sendo exercidas, né? A gente vê aí padarias, varejão, açougue, enfim. E o empresariado, ele tem que ter conhecimento e tem que ser até orientado por um profissional da área de saúde e segurança do trabalho. Por quê?
Porque a partir do momento que eu coloco esse empregado em atividade, eu entendo, particularmente entendo, que algumas medidas que todo mundo está fazendo, né? Medidas domiciliares de segurança com relação à contaminação, no que se refere à atividade empresarial, e o risco da atividade empresarial é do empresário, obviamente, porque ele faz aquilo para obter lucro. Então, a obrigação dele é garantir a segurança, a saúde do trabalhador da melhor forma. Então, de repente, dependendo de onde esse funcionário trabalha, a máscara não é mais uma máscara caseira qualquer, ela passa a ser um EPI. E ele tem que ter o quê? Ele tem que ter orientação de higienização, de tempo de utilização, enfim. E eu acho que alguns lugares ainda não se atentaram para isso, que pode futuramente, pode, né? E na Justiça do Trabalho tudo pode, futuramente resvalar em discussões judiciais. Com certeza, é um problema aí essa questão do EPI. Deve haver uma consulta prévia ao profissional capacitado para isso, para saber quais equipamentos deve se utilizar, porque às vezes a gente vê em decretos, né, álcool gel, máscara, então a gente pensa que é só isso e o trabalhador estará protegido. E não, acontecendo algum problema, é constatado aí o que a gente chama de nexo de causalidade, né, João? Isso aí. A doença e o trabalho realizado, isso é muito problemático para o empregador, que depois pode sofrer uma reclamação trabalhista indenizatória. Sim. Pode sair caro. Então, deve sim ser analisado antes para evitar qualquer problema nesse sentido. É lógico que ninguém está livre de ter qualquer coisa, né? Não, mas está sujeito. Tendo o esvaziamento desse risco aí para os empregados, a responsabilidade ou inexiste, vamos falar assim, ou ela será bastante reduzida. Porque é muito assim, no primeiro momento, muito singelo, o empresário fala, mas ele pode ter pegado na minha empresa, como ele pode ter pegado em casa? Quem garante que ele se contaminou trabalhando, né? Mas aí eu entro na questão, e a máscara que ele utilizava? Não, a máscara ele mesmo que fez era de pano. E ele trabalhava 8 horas por dia com a mesma máscara, essa máscara umedecia ao longo do dia, ele fazia trocas periódicas, tinha pausa para higienização, de repente, dessa bancada de caixa ou dessa bancada de trabalho, tinha uma distância considerável entre ele e as pessoas que adentravam ao estabelecimento, enfim, eu estou aqui fazendo meio que advogado diabo ao empresário, mas uma série de questionamentos que a gente vive isso na Justiça do Trabalho diuturnamente. Então, esses questionamentos certamente surgirão, não tenho dúvidas disso, de que as pessoas vão sim, e já tem o Ministério Público do Trabalho, as delegacias de fiscalização do trabalho, que hoje é o Ministério da Economia que responde, né? Eles já estão falando que já está tendo autuação, que está tendo muita denúncia com relação à não entrega dos equipamentos adequados, a não obediência às normas estabelecidas nas medidas com relação à redução de carga horária ou à suspensão do contrato de trabalho, enfim. E acho muito temerário ao empresário isso. Então, assim, segue o que o decreto fala, mas, além disso, né, busca a ajuda profissional e ver como que está sendo conduzida essa questão. E não esquecer, doutor João, de que a entrega do material, do equipamento ao funcionário, ela deve ser registrada, né? Ter o documento próprio comprovando que o funcionário está recebendo, que ele está assinando, que está recebendo aquele equipamento, para que futuramente, então, não tenha alegação de que nem o equipamento era fornecido, que o empregado teria que levar. Levava de casa. Ter que adquirir. Então, é muito importante. Então, que registra isso, né? Uma ficha, né, de cada empregado com o recebimento, a assinatura do dia, do horário, das trocas que foram feitas. Isso evitará, com certeza, problemas aí futuros. Álcool gel eu trazia de casa, a máscara eu mesmo que tinha que fazer, enfim. E aí tinha pausa para higienização? Não tinha não, não podia sair de lá. Né? A gente está cansado de ouvir essas histórias aí e de presenciar isso, né, na Justiça do Trabalho a todo momento. Quem milita lá diuturnamente passa por lá,
sabe que essas questões elas são sempre recorrentes na Justiça do Trabalho. Azan, que a gente, acho que o que a gente tinha para estar falando, algumas perguntas surgiram, a gente acho que foi respondendo, contemplamos em outras. Eu queria agora que, assim, né, a gente tem até uma obrigação de passar para o pessoal que está nos ouvindo essa situação de Uberaba, né, Azanque? O que você vê nisso? O que a gente pode estar fazendo? Qual que você acha que é o comportamento adequado? O que a gente poderia estar orientando o pessoal? Bom, a questão do empresário é muito difícil. Por quê? Tem essa questão da saúde, da vida, que todos falam, né, que o perigo, mas do outro lado também a vida é o trabalho, é o comércio, é o salário, é o dia a dia, a comida que vai se levar para dentro de casa. Então, a paralisação total, como vinha sendo feita, isso realmente nós não temos condições de seguir. Existe esta ação tramitando perante a Justiça Federal, ação provocada aí pelo Ministério Público Federal em relação ao município e também à União Federal, em que a União, né, doutor João, falou que não tem nada com isso, que ela não tem que participar. E nem teria como ter, né? Já foi, inclusive, decidido pelo STF que quem tem que avaliar o que pode e o que não pode é o governo do Estado ou os prefeitos. Então, essa discussão que está tramitando lá na Justiça Federal e que tem levado tanta manchete aí nos dias a dias, revolta sobre essa questão. Mas o que a gente tem que falar é o seguinte, pessoal. Existe uma decisão judicial, e a gente ensina aos alunos, né, doutor João, desde quando entram na faculdade, e faculdade judicial tem duas questões. Não adianta você gostar ou não gostar. Ou você cumpre ou você recorre. Ou você cumpre ou você recorre. Então, eu conversei, inclusive, com o doutor Paulo Salge, ontem, o procurador do município, o procurador-geral. Ele falou que está tomando as providências para ver o que consegue na prefeitura, junto à procuradoria, junto ao juiz federal, para ver se ameniza toda essa situação. Conversamos também com o promotor federal, com o procurador federal, e na tentativa, né, doutor João, essa ideia, inclusive, saiu naquelas reuniões que nós estamos fazendo aí das entidades, né, da sociedade civil organizada, no sentido de conciliar MPF, Ministério Público Federal, com o município, achar uma melhor saída. Ninguém quer trabalhar sem tomar as precauções, ninguém quer ficar doente, e o empresário está muito tranquilo nesse ponto. Essas conversas aí, inclusive com o pessoal dos shoppings, nós temos falado. Muito. Ninguém quer trabalhar sem tomar as devidas precauções, mas querem trabalhar. Então, vamos lá, vamos ver se a gente encontra aí um meio termo, que é isso que todo mundo quer, para a gente poder trabalhar. Agora, a prefeitura, segundo informações, providenciou aí a interposição de recursos. Vamos ver se a decisão do juiz federal vai prevalecer ou se o tribunal vai mudar alguma coisa. Vamos aguardar aí. Eu acho que teremos uma resposta em breve. É verdade. Nós estamos acompanhando de perto aí, né, João? Na verdade, existem 2 recursos da prefeitura já protocolados no tribunal. São 2 agravos de instrumento. Um desde o dia 7 de maio e o outro, salvo engano, protocolado no dia de ontem. E todos os 2 versam sobre o mesmo assunto, que seria, né, até a competência do magistrado em estar interferindo no decreto municipal. Mas, Azan, você é um professor, né, de direito processual, eu não posso deixar de te utilizar nesse momento, que a gente tem aqui colegas que eu já vi passando por aqui que estão assistindo, e tem as pessoas leigas, né? E a gente sofre isso na pele do dia a dia processual quando há num processo o que envolve questão técnica e questão jurídica.
né? Então, assim, questão jurídica, a gente tem essa pendência da competência, mas quando envolve o sentir técnico, a gente sabe que isso demora para ser avaliado e isso é muito complexo. Nós não podemos esperar aí uma solução judicial, porque nós sabemos que de toda decisão será cabível recurso, essa questão vai chegar ao Tribunal de Segundo Grau, essa questão vai parar em STJ, em STF, e nós não podemos esperar isso. Nós temos que pensar na população aqui, no que está acontecendo no nosso dia a dia. Daí sim a situação de que nós estamos buscando aí essa convergência entre as partes para ver se nós alcançamos o melhor objetivo. Muitas perguntas são no sentido, né, doutor João? Muitos me perguntam, inclusive para você também deve sair essa pergunta, por que essa ação está tramitando lá na Justiça Federal? Isso não é competência da Justiça Estadual para resolver essa questão? A resposta para isso que a gente tem dado é que o Ministério Público Federal, ao ajuizar a ação, ele colocou no polo passivo como partes requeridas, vamos assim falar, tanto o município quanto a União. E aí, quando a União é envolvida em qualquer ação, a competência é puxada para a Justiça Federal. Quando então, e aí já existe, igual você falou, existe um recurso lá no Tribunal Regional Federal da própria União sobre essa questão dela ter que participar da ação ou não. Mas enquanto esse recurso não for julgado e se não for declarado que ela excluir, não é parte para ela ser excluída da ação, da lide, o processo vai continuar perante a Justiça Federal. Então, vamos aguardar esses recursos aí para ver o que acontece. E a Prefeitura, segundo as informações, está correndo atrás, né, para ver o que consegue. Não pode demorar muito, senão a população é a que vai ser mais prejudicada. É verdade, está pairando ao desespero, né? Eu vou fazer minhas conclusões finais aqui, acho que nós já até avançamos um pouquinho no tempo combinado, né, Azac? Mas quando a gente começa a falar de coisa que a gente gosta e o que a gente vive, fica mais prazeroso, né? De tudo que tem acontecido em Uberaba, eu espero do fundo do coração que esses egos, né, essa briga de egos, elas se extingam. Quando eu digo ego, a gente começa a discutir quem tem razão e não o que é certo e o que é errado, né? Então, eu vejo muito essa polarização e aí a gente fica nessa luta de egos. E aí, né, ferir o ego de alguém, enfim, acaba que o bem maior não é alcançado, que é toda a população uberabense, é todo o empresariado uberabense, que tem sofrido, tem lutado, tem torcido e tem acatado tudo que lhe é imposto, né? Sabendo que lá na frente será ele que vai sangrar ou que vai doer até a morte. Mas ele tem feito com responsabilidade, ele tem feito com respeito e exige, então, o mesmo respeito e responsabilidade daqueles que estão aí com a batuta na mão, né, para poder decidir em prol de uma coletividade. É igual você está falando, lá no tribunal tem um recurso, e eu acho que o desembargador não tem recurso mais importante para ser julgado nesse momento do que a vida de 300 mil pessoas no município de Uberaba, que estão tolhidas da possibilidade de começar a exercer a atividade com muita responsabilidade e critério. Então, eu fico aqui meu agradecimento e queria que você fizesse suas considerações finais também. Esperamos que a questão resolva aí o mais rápido possível, que seja resolvido da forma melhor para o cidadão, para que nós possamos aí voltar ao nosso dia a dia quase que normal e trabalharmos, colocarmos a comida na mesa da nossa casa, ajudarmos aqueles que estão precisando. Que todos tenham muita consciência para fazer o que é melhor para a população. É isso que a gente pede. Porque, tecnicamente, igual você falou, os recursos estão aí e a gente não sabe quando isso vai acabar. Não tem prazo para ir. Nós sabemos como funciona essa questão. Mas vamos pensar no que pode ser feito de melhor para a população. Eu agradeço demais o convite aí.
seu, João, do nosso presidente Cadima. Nosso presidente, né? Tá assistindo a gente aí, tá lá de boa, quase não tem trabalhado, né? Tô Pois sossegado. coitado, eu tô... Coitado. Eu também estava falando aqui falei com os colegas, falei assim, eu fui presidente da OAB de 2007 a 2009. Aí voltei em 2019, agora, 10 anos depois. Se eu soubesse Eu voltava, né? tanto problema que ia surgir, eu não tinha voltado. Cada um tem a bandeira, a cruz para carregar, e nós não vamos fugir disso, não. Vamos fazer o que é para melhor e da forma melhor que nós dermos conta, sim, com a ajuda sempre dos colegas. Eu agradeço aí a vocês, ao nosso presidente, à diretoria aqui da CIU e todos aqueles que participaram aqui com a gente. Os colegas que passaram por aqui, né, os diretores, muita gente aí conhecida. Demais. E me colocando aqui, sempre à disposição, precisando, estamos sempre às ordens. Foi um grande prazer. Uma boa noite a todos e vamos com fé que vai dar tudo certo. É isso aí. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau.